Pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa sapateira, tá? Ela é de plástico e ela é 1001 utilidades, tá? Não serve só para guardar sapato, não. No meu caso aqui eu coloquei minhas linhas e aí você pode estar colocando brinquedo, você pode estar colocando material de escritório, material de artesanato, o que você quiser dá para colocar aqui, tá bom? É só você mudar o tamanho dos bolsinhos, né? Que aí vai caber o que você quiser colocar, tá bom? Então, pessoal, ó, aí aqui a gente vai pegar o nosso plástico, tá? E vai cortar ele, eu cortei 60 centímetros de largura e cortei 1,40 m de altura. Aí você vai cortar do tamanho que você quiser, conforme a sua necessidade, tá? Você vai medir lá na sua porta. Eu fiz esse tamanho porque eu acho que é o tamanho que vai ficar bom pra mim, que aqui nele eu vou colocar minhas linhas, tá? Aí cortei esse pedaço pra ficar atrás. E cortei 6 pedacinhos, gente, de 1 metro por 16 centímetros, tá? Aí o que eu vou fazer nesses pedacinhos? Todos eles, eu vou pegar o viés, né? Na cor que eu preferi, que combine com o meu ambiente, tá? Ó, vou pegar aqui o viés, vou dobrar ele no meio. E aí, nessas 6 tirinhas que eu cortei de 1 metro por 16, eu vou colocar o viés aqui, ó, dentro dela, como se fizesse tipo um sanduíche, tá? Ó, dessa forma. E vou passar uma costurinha aqui embaixo, tá? Isso eu vou fazer tanto aqui na parte de cima dessa minha tirinha que eu cortei, como aqui na parte de baixo, nele todinho, tá? Então, pessoal, pra costurar é muito simples. Você vai pegar aqui, ó, colocar o viés fazendo sanduíche, como eu falei. Aí você vai colocar aqui, ó, na máquina. Coloca a linha no mesmo tom do viés, tá? E aí você desce a agulha aqui, ó, bem na pontinha. Não sei se tá dando pra ver, né? Eu tô colocando bem na pontinha. Com o plástico é mais fácil de costurar porque você vê o viés de um lado e do outro e sabe que ele tá justinho. O Brendinho tá brincando ali com um rolinho de viés, por isso que faz esse barulhinho. Aí aqui você vai dar o retrocesso, ó, verificar se os pontos estão onde você quer. Eu vou fazer no ponto mais largo, tá? Deu o retrocesso e aí você vai costurar. Se caso der alguma enganchadinha, assim, por causa do plástico, aí você dá uma puxadinha. Mas, como tá com o viés junto, dificilmente ele vai enganchar, tá? E aí é isso, gente. Não tem segredo pra costurar o viés. Não tem segredo, tá vendo? É só mesmo você colocar aqui um por cima do outro e passar a costura na pontinha aqui do viés. Tá? Ó, se está dando pra ver, ele vai ficando assim. E aí você vai fazer isso nos dois lados de todas as tirinhas que você cortou. Então, pessoal, já costurei todas aquelas tirinhas, tá? Aí, no começo eu falei pra vocês que ia colocar 6, mas aí eu medi no meu... aqui na minha base, né? E só vai dar pra colocar 5, tá? Então, eu peguei todos, né? Costurei dos dois lados o viés, ó, desse jeito. E aí, como é que eu vou fazer? Aqui na minha base, vou chamar essa parte de base, né? Que é a parte que vai todos os bolsos, que vai ficar na porta. O que eu vou fazer? Aqui em cima eu vou ter que colocar eu vou colocar o ilhós, tá? Então aqui eu vou deixar 8 centímetros. Vou marcar aqui 8 centímetros e vou colocar o alfinete. O alfinete, gente, quando você for trabalhar com plástico, o alfinete você só pode colocar ele ou em locais que vai ser costurado sem passar alguma coisa por cima, que depois eu vou passar o viés, né? Ou em cima do viés pegando no plástico, tá? Porque se você colocar diretamente no plástico, aqui, por exemplo, onde vai aparecer, onde for aparecer, aí vai ficar os buracos, tá? Aí vou marcar 8 centímetros desse lado aqui também. Ok. Pronto, depois que eu marquei esses 8 centímetros, posso colocar um aqui em cima, porque eu vou passar o viés aqui também, né? Aqui em cima vai ser passado o viés também. Então, vou colocar um aqui. Pronto.
Aí aqui, gente, eu vou começar a fazer os nossos bolsos. Como é que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui, nesse primeiro, 6 centímetros, tá? Daqui dessa parte de cima, pra onde eu vou começar meus bolsos. Depois a gente tira essas sobrinhas aqui que ficou, tá? Então, vou deixar aqui, ó, 6 centímetros. Vou colocar o alfinete aqui. Porque daí aqui eu vou passar uma costura, tá? Aí, como é que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é passar essa costurinha aqui, pra prender esse lado. Depois que eu passei a costurinha, eu vou começar a fazer meus bolsos, tá? Aí, aqui nos bolsos é o seguinte, você vai ter que saber, quando você for fazer os bolsos, pra que é que você vai usar a sapateira. Se você vai usar pra colocar sapato, colocar material escolar, colocar brinquedo, colocar linha, material de artesanato. Então, o que você for colocar aqui vai definir o tamanho do teu bolsinho, tá? Então, como eu vou colocar a linha, eu tenho que pegar um tubo de linha lá, e eu vou colocar o tubo de linha aqui, marcar o tamanho que eu quero que ele fique, pra passar a costura. Então, vou pegar a minha linha, aí aqui você vai colocar a linha no teu bolso, né? E aí você vai saber mais ou menos aqui, o tamanho que você quer que ele fique, tá? Vou querer mais ou menos esse tamanho. Coloco aqui. Coloco um alfinetezinho aqui pra marcar, né? E aí, depois que você marcar o primeiro, o que você vai fazer? Você não vai ficar colocando a linha aqui e marcando. Você vai tirar a medida aqui e vai fazer todos com a mesma medida, pra ficar do mesmo tamanho, tá, gente? Então, aqui, ó, ele tem... Vou colocar com 15,5. Num tamanho de 10. Então, eu venho aqui, marco 10 centímetros. Pode ser até com a canetinha, que vai ficar aqui embaixo, né? Uma coisa que vocês têm que ter bastante cuidado é de sempre tirar essa medida aqui, ó, 6 centímetros. Porque quando a gente começa a fazer, já aconteceu uma vez comigo. Você começa a fazer aqui, e se você não tirar essa medida, ele vai descendo ou vai subindo. Quando chegar aqui no final, não vai estar mais a mesma medida aqui do começo, que é 6 centímetros. Então, você sempre vai tirando a medidinha de 6 centímetros aqui, ó, e tendo cuidado para que ela continue assim até o final. E aí, aqui eu vou marcar 10 centímetros. Ó, marco 10 centímetros aqui, que vai ser o tamanho do meu bolso. E nesse, eu marco 15. Tá? Ó, marquei 15. Coloco o alfinete aqui. Certo? E aí, gente, assim, marco 10. Marco 15. Tá? E coloco o alfinete aqui. E a gente vai fazer dessa forma até chegar ali no final. E vamos fazer em cima e embaixo. Então, a gente vai fazer aqui em cima. Tá vendo? E vamos fazer aqui na parte de baixo também. Vamos marcar 10. Tá vendo aqui, ó? Vamos marcar 10 daqui pra cá. Marca 15 no bolso. Bota o alfinete. Marca 10 e 15. Vai botando o alfinete tanto em cima como embaixo. Medindo aqui sempre, tá? Ó, aqui ele já desceu. Tá vendo? Já tá em 7. Então, você já vem e sobe ele, porque senão vai ficar tudo torto. Mas vamos terminar aqui a explicação. Então, depois que eu colocar todas essas marcações aqui, até chegar no final, claro que vai sobrar aqui pelo tamanho que eu cortei, mas a ideia é que sobre mesmo, não que falte. Então, eu vou fazer isso, ó, assim, até chegar aqui no final. Quando chegar no final, que eu fizer em cima as marcações e embaixo também, eu vou passar uma costura, tá? Passo uma costurinha aqui, passo outra aqui, 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 até chegar lá no final. Chegou lá no final, tá terminado por enquanto esse nosso bolso. Aí a gente vai pegar, vai fazer a mesma coisa no bolso de baixo. Vou colocar aqui, medir 6 centímetros, e medindo 6 centímetros aqui, meço 10, meço 15 no bolso e puxo. 10, 15, faço a mesma coisa que eu fiz esse de cima, tá? E passo essas costurinhas aqui.
Então, eu vou fazer dessa forma na minha sapateira, nos 3 primeiros bolsos. Os outros 2 bolsos, de baixo, os 2 últimos, eu vou fazer um espaço maior e uma separação dessa aqui, que tá de 6 centímetros, maior também, vou deixar 10. Porque eu vou colocar essas linhas maiores aqui de overlock, tá? Por isso que eu digo, a sapateira você vai fazer conforme o que você vai colocar nela, tá? Então, dependendo do que você for colocar, é que vai definir o tamanho do bolso, a distância que vai ficar entre eles, tudo isso. Então, pronto. Feito isso, é o que eu vou fazer. Venho aqui no meu bolsinho, esse aqui, vou pegar esse. Aqui no meu bolsinho, que ele já tá com as costurinhas todas aqui. Vou fazer uma preguinha aqui no meio. Vou tirar aqui a medida, ver onde é o meio dele. Venho aqui, ó, coloco uma parte para um lado, uma parte para o outro. Aqui, quando vocês for fazer essa prega, vocês meçam para que ela fique bem no meio, tá? E aí, ó, depois que vocês medirem, ela vai ficar assim. Tá vendo como é que ela fica? Uma preguinha mesmo. Parece aquela prega macho-fêmea, né, da cortina, mas ela fica assim, uma preguinha. E aí, você vai fazer essa preguinha, deixa eu colocar um alfinetinho aqui. Tem que ter muito cuidado para não pegar no plástico, né, gente? Então, você vai fazer essa preguinha em todos os bolsinhos. Do primeiro até o último lá. Vem aqui, marco o meio, é que eu tô fazendo por cima. Tudo tem que ser marcado, tá, gente? Porque aqui eu tinha que estar já costurado, tudo. Só pra mostrar pra vocês. Depois eu vou medir tudo. Ó, venho aqui. Faço a preguinha no outro bolso. Posso colocar os alfinetes também aqui pra dar uma segurada. E aí, faço nesse bolso aqui também. Faço nesses que vão até lá. Depois que eu fizer todas as pregas em todos os bolsos dessa tirinha aqui, eu venho aqui embaixo e passo uma costurinha. Tá? Então, pessoal, eu vim mostrar pra vocês como que aqui eu já marquei tudo, tá? Aqui, ó, já marquei os 10 centímetros na minha base aqui toda e marquei os 15 centímetros da abertura do bolso. Eu tô gravando pra vocês assim, aqui a parte de cima e pra cá a parte de baixo, porque não dá pra me virar ela porque a minha câmera tá aqui, né? O meu tripé tá aqui, tá em cima da mesa e eu não tenho como botar essa parte aqui de baixo pra lá, tá? Mas aqui é a parte de cima e aqui a gente vai descer. Então, depois que eu fiz tudo isso, essas marcações, aí eu vim mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra marcar, pra me passar a costura e ela sair retinha, né? Vou pegar, aqui eu marquei de caneta, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem bem aqui, ó. Marquei de caneta os 10 centímetros, né? Daqui pra cá e daqui pra cá. Com os dois marcados de caneta. Então, eu vou vir aqui, ó. Veja onde tá aqui a minha marcação. Aqui a minha marcação de baixo, ó. Tá bem aqui, tá vendo? Peguei um lápis de cor roso, que é a cor que vai ser a minha linha. E vou passar uma linha aqui pra marcar, tá? Devagar, pra não rasgar o nosso plástico. Eu acho que nem vai pegar a cor do lápis de cor, não. Ele vai ficar só a marcação mesmo. Ó, fica uma marcação aqui, tá? Não sei se dá pra ver na câmera, mas ele fica uma marquinha aqui, um risquinho. Vou pegar aqui, vou fazer novamente também nessa... Olha aqui onde tá a marcação de 10, a marcação aqui de cima, aqui. E você pode pegar alguma outra coisa que tenha ponta e que não escreva, assim, não pode ser um caneta, né? Que aí vai ficar, quando a linha passar, pode ficar aparecendo. Alguma coisa assim que só faça marcar mesmo o plástico, tá? O importante é que fique a marquinha da reta pra que você faça a costura bem retinha, tá? Ó. Pronto, aí venho novamente pra cá, vou olhar e vou marcar. Então, depois que eu fizer todas essas marcações, tá? Pra fazer a costura, eu vou na minha máquina e vou passar a costurinha aqui, no final, aqui onde eu marquei, né? Em todos eles onde eu marquei, tá bom? Então, pessoal, passei todas as costuras, ó, tá vendo? Aqui, entre os meus bolsos. E agora, eu vim mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a prega aqui, ó. Esse aqui eu já fiz. O que a gente vai fazer? Aqui o meu bolso, ele tem 10 centímetros, né? Que a gente colocou daqui pra cá. Então, eu vou marcar 5, que é o meio. E vou colocar aqui um pontinho no meio. Bem no meio dele. Esse aqui da abertura do bolso, eu deixei 15. Então, o meio vai ser 7,5. Então, eu venho aqui. Vejo aqui aonde que vai dar 7,5. E vou colocar ele bem aqui, em cima da risquinha de caneta que eu marquei. Que é o meio do meu bolso. Vou colocar ele aqui
E aí, vou colocar um alfinetezinho aqui pra marcar. Pronto. Ficou marcado aqui o meio do meu bolso. E aí, aqui você vai pegar e fazer a preguinha. Pode até marcar aqui 2 centímetros, 2,5, tá? Tenta só deixar essas preguinhas do mesmo tamanho, tá, gente? Você tem que tentar deixar elas do mesmo tamanho, ok? Aí você vem aqui nesse outro, vai marcar o meio aqui com a caneta e o meio aqui. Vai colocar aqui o alfinete e faz a preguinha, tá? E assim você vai fazer em todos os bolsos. Depois que a gente tiver feito todas essas preguinhas em todos os nossos bolsos, aí a gente vem aqui embaixo e passa uma costurinha embaixo de todos eles, tá? Daqui, aqui da lateral, da minha base, até aqui a outra lateral, tá bom? E uma coisa, gente, que eu esqueci de dizer pra vocês, quando vocês forem fazer essas costurinhas aqui, que vai ser somente no plástico, vocês têm que dar uma ajudinha com a mão puxando, porque ela não vai sozinha não, tá? Se você não ajudar puxando, ela vai enganchar e vai virar um engodo só, tá? Então, você vai puxando, dando uma ajudinha com a mão. Então, pronto. Aí, depois que eu fizer tudo isso, meus bolsos vão estar prontos. Eu vou fazer o outro, vou fazendo todos os outros de baixo. Essas partezinhas aqui que sobrou, você tira, né? Aqui nessa outra lateral, que sobrou bastante. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Aqui nessa outra lateral, ó, que sobrou bastante, você tira também. Então, pessoal, coloquei todos os bolsos. Acho que não vai dar pra vocês verem tudo agora, porque eu ainda tô aqui na mesma, mas depois que eu colocar a sapateira na porta, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Mas olha só, já dá pra ter uma ideia. Já coloquei todos os bolsos, os maiores, né, que ficou aqui embaixo, que são das minhas maiores. Tá tudo colocado aqui, tá? Daquela forma que eu falei pra vocês. Aqui em cima, nessa partezinha aqui, ó, que eu fiz aquela dobrinha, né, pra colocar os ilhóis aqui, eu dobrei no meio um pedaço de viés, coloquei uma costurinha em cima e outra embaixo e coloquei aqui, só pra dar um acabamento mesmo. E aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar o viés em volta de toda a nossa sapateira, toda, tá, gente? Aí uma coisa só que eu vou fazer pra poder colocar o viés é arredondar os cantos, tá? Sempre facilita, eu acho que até que fica mais bonito e facilita demais se você arredondar. Se você colocar assim, não fica legal, né, aqui quando você for fazer, e dá mais trabalho. Então, pessoal, você vai riscar aqui, ó, mais ou menos arredondando, vai cortar. E aí, você vai pegar essa partezinha que você cortou aqui, vai trazer pro outro lado, ó, pra que ele fique igual, e vai servir como um molde pra você marcar os outros lados, os outros 3 lados, tá? Você marca por ele, e aí eles vão ficar todos iguais. Tá? E aí, gente, depois que eu cortar todos os 4 lados, vou pegar o meu viés e vou colocar em volta dele todo, tá? Dessa mesma forma que eu fiz aqui, que o meu viés ficou lá em cima. Mas dessa mesma forma que eu fiz aqui, né, vou dobrar ele no meio, fazer um sanduíchezinho aqui no plástico e vou colocar em volta de toda a minha sapateira. E aqui eu vou colocar 4 ilhões. Então, pessoal, tá pronta a sapateira, tá? Aqui no meu caso eu coloquei as minhas linhas, mas é como eu falei pra você. Você pode estar colocando o que você quiser, tá? Aqui na lateral da sapateira eu coloquei todo o viés, tá? Comecei aqui por baixo e no final, não sei se dá pra vocês verem, eu dobrei um pouquinho pra dentro e finalizei, tá? Pra fazer o acabamento. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei, compartilha esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e até os próximos vídeos.